Ligue. A paz, amados, tudo bem? É, Queria compartilhar com vocês um testemunho, um que eu coloquei um título nele como Cuidado de Deus. Para quem não me conhece, eu me casei em 2014 e eu e meu esposo sempre tivemos o sonho de ter filhos. E ele tá aqui, quer dar um oi, Hermes? Então, oi. Ele tá de olho na câmera, ver se as crianças dormem. E em 2014 a gente nos casamos, né? E sempre tivemos o sonho de ter filhos. E assim, para mim, ter filhos sempre seria algo natural. Na minha cabeça, de achar que eu controlava alguma coisa, sempre achei, quando eu começar as tentativas, né, vai acontecer de forma natural. E Deus ajuda na minha vida de forma diferente, né? Não foi como eu planejei, né? Foi melhor. E no início de 2016 a gente começou, né, as tentativas, né, para que eu engravidasse. Passei em alguns médicos para ver como é que estava nessa questão. Fiz alguns exames, deram tudo bem. Os médicos falaram que era assim, só continuar tentando mesmo que uma hora ia acontecer. E 2016, né, começou a passar mês após mês e nada de eu engravidar. Quando a pessoa tem menos de 30 anos, os médicos dizem que você tem que tentar pelo menos um ano para poder investigar alguma causa de infertilidade, né? E passou então o ano de 2016, não engravidei, veio 2017. Em 2017, só uma coisa que eu anotei aqui, lembrando, no começo de 2016, eu fui num culto na casa do meu irmão e lá tinha um irmão, né, de uma igreja, e esse irmão orando por mim, ele falou que eu teria filhos. Falou bem desse jeito, filhos. Só que assim, eu estava no começo ainda das tentativas, falei, glória a Deus pela palavra, mas assim, não levei tanto em conta, sabe? Porque eu ainda achava que ia ser algo que ia ser rápido de acontecer. E ok, guardei essa palavra, né? Chegou 2017, eu ainda não tinha engravidado. Como já tinha um ano de tentativas, a médica que eu estava passando falou assim: vamos investigar. Investigou, ela não viu nada, falou assim: vamos começar um tratamento não muito invasivo, alguma coisa assim, é um tratamento mais suave, só com hormônio, para ver se você engravida, né? Eu falei: ok. Começamos o tratamento. Em 2017, também, em paralelo, surgiu a oportunidade de. E eu vou falar dessa parte, mas porque vocês vão entender lá na frente o que aconteceu. Surgiu a oportunidade de a gente estar fazendo uma viagem para a Itália para eu dar entrada para eu conseguir minha cidadania italiana. Meu irmão deu entrada na cidadania italiana em 2015. Esse também era um dos meus sonhos, mas naquele momento, 2017, minha prioridade era engravidar. Só que daí em 2017 surgiu essa oportunidade da gente ir para a Itália e eu e meu marido assim não sabíamos o que fazer. Eu no meu coração, eu pedia para Deus, Senhor, Itália ou continuar o tratamento? Eu perguntava para Deus, mas eu queria que Deus me falasse gravidez. E daí eu orei e falei, Senhor, se for da tua vontade mesmo que é pra gente ir para a Itália, o Senhor vai confirmar através da vida do meu esposo. Meu esposo vai aceitar ir, porque assim, não é uma viagem barata. Ele é comerciante, ele teria que tirar 30 dias de férias, é uma coisa que é impossível aqui para ele quase. E eu orei e ele assim, e meu esposo, aceitou na hora, vamos para a Itália. Tipo, eu até me assustei, falei assim, não, eu não quero ir para a Itália, eu quero continuar o tratamento. E só que eu pedi para Deus e ele confirmou, né? Itália, você vai viajar agora, não é a gravidez. E mesmo eu sabendo dessa confirmação, até o dia da viagem, eu ainda estava pensando na possibilidade de eu estar grávida, sabe? Fui viajar, ainda na viagem falava, se eu estiver grávida, o tempo inteiro era isso.
Mas para aquele momento não era isso que Deus tinha para minha vida, né? E daí 2017, daí passou 2017, eu não engravidei, fiz alguns tratamentos, né, 2017. Mesmo assim, não tiveram sucessos. E em 2018, eu já estava já cansada, já, assim, sabe, de lutar. Essa luta, eu tô falando agora, eu tô feliz. Mas essa luta de infertilidade é muito desgastante, principalmente para a mulher, porque é algo que assim você não tem muitas pessoas para você compartilhar. É uma luta que é você, Deus, seu esposo. E a mulher sofre calada, né, nessa causa de infertilidade, porque você não tem uma certeza que vai acontecer. Você tem algo que assim, você confia realmente na promessa ou você não tem outra coisa, é a promessa, é o principal, né? E 2018, eu acho que eu nem tinha comentado essas coisas com a Elaine. E eu chamei ela para vir na minha casa. E no comecinho de 2018, e Deus, através da vida dela, falou que eu teria filhos novamente. E além disso, usou a vida dela para falar pro meu esposo que Deus estava requerendo algo dele e que só ele sabia, que ninguém mais sabia. E isso foi, eu até anotei aqui, acho que foi em maio isso. Foi, da Helene veio aqui em casa, foi em maio de 2018. Ainda continuei, tava ainda, eu nem comentei isso com ela, que eu estava em tratamento, né? E continuei com essa outra médica. E essa outra médica falava assim para mim, Rafaela, eu não sei o que você tem. Eu real, assim, para mim tá tudo ok, eu não sei o que acontece. Eu quase falava para ela, você não sabe, imagina eu, né? Assim, eu não sei o que acontece. Mas ela falou assim, não desiste, continua. E eu, por um tempo, parei o tratamento, né? E assim, comecei a realmente a falar, Deus, se é isso que o Senhor tem para minha vida, se realmente essa promessa assim, vai acontecer na minha vida, então coloca as pessoas, coloca os médicos certos. Se for através de tratamento, amém, mas coloca os médicos certos. Se não for, eu acredito que pode ser de forma natural. O dono da vida és tu. Quem que. Se Deus permitir que eu passe o tratamento, tudo bem, mas o ponto final, quem vai dar a vida é o Senhor. Eu sempre tive isso no meu coração. E Deus, assim, eu senti que ele estava me pedindo algo que, assim, a minha fé. O que aconteceu? Teve um dia que eu tive que comprar um presente para um chá de bebê. E nesse chá, quando eu tava lá na loja, né, um monte de roupa de criança, eu senti de comprar um body para eu orar. Enquanto eu orava, né, por esse meu caso, para eu dar vida àquilo que eu não via, né? E quando eu fui comprar esse body, só tinha conjuntinhos. Só tinha assim, não tinha um body. Eu queria um body. E só tinha conjuntinhos. Eu falei, ok. Peguei lá o conjuntinho, trouxe aqui para casa. Quando eu cheguei em casa, que fui colocar eu coloquei assim, o body em cima da cama para orar, um era liso e o outro era estampado. Eu falei, ok, vou orar em cima desses bodies, né? Todo dia, eu colocava os dois bodies em cima da cama e orava. Meu marido acho que nem sabia dessa parte na época. Todos os dias falava, Senhor, se o Senhor prometeu, a única coisa que eu tenho é a tua promessa. A única coisa, assim, e é o mais importante. Hoje eu vejo que, assim, o mais importante é a promessa, é o que Deus fala. O como vai ser feito, a gente não importa. E, e daí, assim, todo dia eu orava, e Deus também me deu uma música numa dessas orações. Eu queria só ler um pedaço da música, que é um louvor que é bem antigo, esse louvor, e eu, assim, eu nem lembrava mais esse louvor. Eu vou ler uma parte, tá? Rapidinho. E fala assim, pelo poder da tua palavra, tua promessa
em mim se cumprirá. Pois tu, Senhor, trarás à existência aquilo que não existe, pro meu sonho se realizar. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo um vencedor. E ouço a tua voz, dizendo, filho, não temas, em lugar de tua vergonha, te darei dupla honra. E Deus me deu esse louvor, esse é um louvor muito antigo, não sei se vocês conhecem, mas eu perguntei, o louvor veio inteiro na minha cabeça. E eu perguntei para minha irmã, que eu comentei com a minha cunhada também, vocês lembram desse louvor? Vocês lembram desse louvor? E ninguém conhecia. Fui procurar, acho que foi no Spotify, não achava esse louvor. Eu fui achar um vídeo no YouTube com esse louvor. E assim, nessas coisas, por isso que eu falei, o cuidado de Deus. Apesar do meu desespero, apesar de muitas vezes não acreditar, Deus estava cuidando, sabe? Quando eu não sabia, mas Ele estava cuidando. E em julho, acho que foi de 2018, eu falei, Senhor, eu não vou mais em nenhum médico. Se o senhor tiver, se eu for ter que engravidar, assim, eu vou nessa última médica. Se eu for ter que passar por um médico, vai ser essa. Se não, vai ser de forma natural. E desculpa que eu sempre choro quando eu falei isso. E daí eu fui nessa última médica e ela pediu mais exames do que a outra. E um dos exames foi um exame de genética, chamado cariótipo. E o meu resultado, ele veio alterado. E na hora da médica me passar o resultado, né? Ela falou assim, Rafaela, você tem uma alteração cromossômica. Normalmente as pessoas têm 46, os indivíduos normais, e você tem 45. Daí ela falou bem assim para mim, acho que é geneticista, a médica que cuida de genética, né? Falou assim, me perguntaram se você tinha algum problema no caso de alguma síndrome aparente, e eu falei que não, porque eu não vejo nada em você assim. Naquela hora, eu vi mais uma vez como Deus é maravilhoso, porque assim, mesmo sendo portadora dessa síndrome, né, que ela disse, Deus não permitiu que isso se manifestasse na minha vida, né? Ele, desde lá, quando estava lá o embrião na minha mãe, ele já estava cuidando. E ela falou assim, por causa disso, você vai ter que fazer a fertilização. Eu era um pouco relutante para isso, sabe? Inclusive, quando ela falou isso, eu fui em outro médico e falei assim, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Porque eu tinha medo como, sei lá, tinha medo de até estar sendo enganada, sabe, pela médica. E daí eu fui nesse outro médico, ele falou que achava que também era isso. E daí eu continuei com o tratamento com essa primeira médica que eu tava passando, né? E daí fiz a fertilização. Uma curiosidade, assim, pela minha idade, era para eu ter muitos embriões. Muitos, porque eu sou uma pessoa assim nova, então normalmente tem 7 embriões, por aí. Eu tive só 2. Os 2 embriões, só os 2. E a médica falou assim: se não der certo dessa vez, a gente tenta de novo, né? E na minha cabeça eu falava: não, vai dar certo, agora vai ser dessa vez, tem a promessa. E a partir do momento que eu descobri os embriões, eles nem estavam na minha barriga, mas eu já estava orando por eles. Já tinha nome, já era o Davi e a Giovana. E, e assim, o tratamento eu comecei no final de 2018, né? Quando foi em dezembro, o Hermes se batizou. Em dezembro ele se batizou e em janeiro eu implantei os embriões. Acho que foi dia 14, né, de janeiro, mais ou menos. Eu implantei os embriões. Para eu fazer o teste positivo para ver se tinha dado certo ou não, tem que esperar mais ou menos 10 dias.
Quando foi dia 24 de janeiro, eu recebi aqui em casa dizendo que meu passaporte italiano tinha chego. Na sexta-feira, o passaporte italiano chegou. Quando chegou o passaporte italiano, eu falei assim, eu já me ajoelhei e falei que eu tô grávida. Porque Deus já tinha me falado que vinha primeiro a Itália. E depois viriam os bebês. O passaporte chegou na sexta. No domingo eu fiz o teste de gravidez que eu tava grávida. E depois fiz os exames, né? Vi que eram gêmeos. E depois disso, mais ainda, a Elaine sabe do cuidado de Deus, né? Na gestação gemelar, e hoje, para honra e glória de Deus, a gente está aqui com o Davi e com a Giovana. E eu queria, assim, Deus tocou no meu coração esses dias para um versículo. Eu estava aqui na sala e aqui num prédio do lado tem uma antena que às vezes vem uns passarinhos, né? E aqueles passarinhos estavam voando tão feliz. E Deus tocou no meu coração uma palavra. Eu queria terminar esse testemunho compartilhando essa palavra com vocês. Depois, se vocês quiserem ler ela inteira, é Mateus 6, do 25 ao 34. Mas eu vou ler só 2 versículos. É o 26 e 27. Aqui. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E, assim, eu queria falar, não importa qual é o processo, não importa qual é a tempestade. Deus, ele vai estar em todas, se você chamar por ele, para estar. A Elaine sabe, ela me conhece, eu me desespero muitas vezes. Muitas vezes. A gente tem que lembrar quem está no nosso barco, quem é que está nos guiando, né? E uma coisa eu falo, se você já tem a promessa e essa promessa vem de Deus, já dá glória a Deus por ela, porque ela vai acontecer. Não importa o quanto tempo vai durar, alguns são mais rápidos, outros são mais demorados. Se Deus falou, vai cumprir. Glória a Deus por isso. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E lembrando desse testemunho, Deus já fortaleceu a minha fé por esses dias. E que Deus esteja fortalecendo também a fé de vocês. Amém. Amém. Deus te abençoe, querida. Amém. Obrigado pelo testemunho. Deus te recompense, cuide de você, do Hermes e dos bebês. Fica na paz do Senhor. Obrigada, Elaine. Obrigada. Beijo. Beijo. Como eu faço agora?